Olá, meu nome é Alessandra e eu estou gravando um vídeo para a Secretaria de Cultura de Osasco referente à Lei Aldir Blanc. Com esse meu projeto, eu pretendo fazer leituras de contos e microcontos de minha autoria e falar um pouquinho sobre essa produção literária. Bem, como eu falei inicialmente, meu nome é Alessandra Manzano, eu sou escritora e produtora cultural aqui na cidade de Osasco. Estou nessa área desde 2015, 2016 e venho produzindo sarau, slam, semana literária, entre outras ações aqui na cidade de Osasco. Bom, eu sou coautora também de 7 antologias e autora de 3 livros. Meu primeiro livro foi o Contos do Bar da Lê, que é um livro na temática de bar, né? São contos são histórias que eu vi e ouvi num bar que eu tive aí por um ano, né? Que eu fui proprietária por um ano. O Entre Palavras, que foi meu primeiro livro de poesia. E agora, em outubro de 2021, será lançado o Miudezas Soltas. O Miudezas Soltas, ele traz microcontos e poesias curtas. Bem, a característica do microconto é que ele é escrito de forma bem concisa. E apesar de ainda não ser considerado um gênero literário, ele já está bem popularizado e vem bem de encontro à essa nova tecnologia, né? Então, dos textos terem que ser curtos, com poucos caracteres, isso vem bem de encontro aos blogs, né, que tem aí uma limitação. Então, os microcontos, eles foram tomando uma proporção grande no meio, né, dos escritores. Hoje no Brasil nós temos Paulo Freire, Dalton Trevisan, o Carlos Seabra, que dominam bem aí esse novo estilo, né? Não tão novo, porque em 1959, um escritor da Guatemala, ele já tinha iniciado esse tipo de literatura com microcontos. Então, o microcontos, ele leva, como eu falei no início, o leitor a questionar, a ter uma autossugestão do que pode ter nas entrelinhas desse microcontos. Eu vou dar um exemplo. Já iniciando a leitura, eu gostaria de agradecer, né, o prefácio. Quem escreveu foi a Lemelo e a escritora Mara Monteiro fez a contracapa do livro, né, fazendo uma sinopse do que é o Miudezas Soltas. Eu vou ler então essa sinopse que a Mara fez. Miudezas Soltas tem a grandeza de amarrar palavras que lançam imagens às reflexões de uma forma poética. Essa é a grandeza da miudeza, narrar histórias em poucas linhas, como poucos sabem fazer. Ser sintética e profunda é uma coisa que a autora Alessandra Manzano consegue. Nesse livro de microcontos, ela nos faz querer ler
sem pausa, porque nos revela conteúdos ocultos da brevidade das linhas, nas entrelinhas. A sua capacidade narrativa, já demonstrada em seu livro anterior, Contos do Bardalê, vem nesse livro se consolidar de forma inovadora, audaciosa, lírica. Que enredo poderia ser menor que o conto? Pois lança agora os microcontos. Muito obrigada, Mara Monteiro, né? E eu vou ler o prefácio da Lemelo. A vida é feita de coisas miúdas que se tornam grandes pela importância que lhe damos. Passeando por miudezas soltas, soltei a imaginação e senti a grandeza dos versos, da pipa que voou ao vento, nas palavras de Alessandra Manzano. Senti a dor da vírgula e o mundo de tantas pessoas no olhar atento dessa poesia. Sorri ao ser lembrada e marejei os olhos com lembranças. Lembrei de Fernando Pessoa. As cartas de amor são ridículas, ridicularmente sinceras. Dessa forma, as de não amor me tocaram profundamente. Finda esse doce tarefa, devo dizer que é um livro para degustar como todo bom vinho, bebericando. Então, no prefácio, ela já linkou, né, alguns microcontos e fez assim, desenhou poeticamente, né? Bom, eu vou iniciar então a leitura dos microcontos. Os microcontos, toda a minha produção literária é baseado no cotidiano das pessoas, as situações que acontecem ao meu redor, de sentimentos, de momentos onde existe uma possibilidade de reflexão. Então, todos os meus registros literários são criados dessa maneira. Então, eu vou iniciar. Aquela mulher, passando por ele no corredor, logo pensou: que mulher linda! A conheceu, se apressou em dizer que se casariam. Ela riu. E assim foi. Juntaram os tantinhos que tinham. Poderia ter sido uma cantada barata, mas não foi. Então aqui eu sintetizo a história que um amigo contou, em que ele conheceu a esposa dele caminhando por um corredor tal, e teve uma conversa. Então eu achei assim super bacana, né, essa história, e eu sintetizei ela nesse microconto. Mais um outro microconto. Tinha tanto a dizer sobre saudade que se calaram. Foram além da linha que os separavam. A taça de vinho pela metade e as declarações bebericadas. Então, como eu falei, o microcontos, ele te induz a imaginar outros desfechos, né? Então, o que eu quero dizer com a taça de vinho pela metade e as declarações bebericadas, né? Então, fica aí no imaginário. Vou ler mais uma outra. Quando arrancaram suas asas, ele respirou fundo. Ter que esquecer um amor, sem tirá-lo do coração. Ele assim pensou, quando olhou para o lado e ela não estava. A leveza do amor lhe dava asas. A liberdade que ele procurava não era um voo solo. Quando ele entrava no carro, falava da saudade sentida. Juntávamos alguns trocados, 2 garrafas, poucos goles,
olhares trocados, despedida na estação e o coração despertou para a paixão. Mais um. A ilusão bateu à sua porta. De tão alegre distorceu seus sentimentos. A menina não entendeu nada. O coração carinhosamente foi dissecado. Quando ela se deu conta, não conseguia amar, nem a si mesmo. Então aqui eu sintetizo o quê? Aquela falsa alegria, aquele falso amor, aquela falsa amizade, né? Onde você tem aquela ilusão de que tá tudo certo, mas que por trás existe uma situação em que você sofre e de repente você não percebe. É onde eu falo que o coração foi carinhosamente dissecado, né? E quando ela percebeu, ela não conseguia amar nem a si mesma. Então eu procurei sintetizar essa reflexão. Mais um. E a flor da pele, ela acordou. A distância que a obriga a repetir tanto a palavra saudade não cabe na ponta dos dedos. Olhos fechados, sensações e lembranças. Com esse microconto realmente é para imaginar, né? Mais um. Quando o avião decola em Recife, de imediato meu coração festeiro só espero pousar dos seus olhos e a sua bagagem cheia de saudade. Vou ler mais um. Sobre estar com a macaca. Eu tenho um zoológico dentro de mim. Então, aquele dia assim que a gente, né, que estamos nervosas, tumultuado pelo cotidiano, pelos problemas, né? Aí vem aquele que fala, pô, você tá com a macaca hoje. Não, eu tenho um zoológico dentro de mim. Então, eu procurei sintetizar esse microconto. Uma das características também, né, que às vezes as pessoas confundem, é que acha que é uma frase de efeito, de impacto, mas não, normalmente, assim, a característica do microconto é ter uma historinha com meio, início, meio e fim. Então é diferente de uma frase de impacto, de uma frase reflexiva, tá? Um outro microconto também de uma situação em que eu sintetizei, que é o quê? Quando questionando a morte, né? Por que as pessoas vão, por que as coisas acabam, né? Então, eu sintetizei dessa maneira. Algumas coisas não deveriam deixar de existir e partir. Nem pessoas, nem corações, mas sei que permanecem o tempo necessário. E ignorante que somos, lastimamos, sendo que tudo tem seu tempo certo, o nascer e o partir, para outra dimensão ou não. Então, aqui a gente fala sobre morte, sobre relações, né? Para outra dimensão ou não. Mais um outro microconto. Veja bem, se você quer seguir meu rastro, prepare suas asas, porque no corredor da ventania sou pipa. Solte a linha, brinque comigo no espaço sem controlar o tempo, o medo e o sentimento que podem se desfazer, feito nuvens ou ser rocha florida.
mais um outro, que eu fiz em homenagem a uma amiga. E eu, assim, quando ela leu, assim, ela se identificou bastante. E vamos lá. Minha amiga diz ouvir o vento. Às vezes ele traz notícias boas e noutras nem tanto. Então ela reza, reza, reza e diz ao vento que se faça o melhor para o momento. Amiga bruxa, sábia, simplesmente amiga. Mais um outro que eu trago sobre a minha infância, sobre minhas relações. Na memória afetiva, campo de golfe, rua sem saída, escadão para chegar na escola Max Indrom, luzes de Natal na cidade de Deus, missa das 7 horas na igreja Sagrada Família com os avós, ficar sentada na calçada da rua com os amigos conversando até tarde da noite. Viver é estar em harmonia com o passado, memórias, lugares e pessoas. Mais um outro. A moça triste no banco da praça. Entre crianças correndo e a música tocando alto, ela chorava baixinho. Amor não correspondido, dizia a amiga. Entre um cigarro e outro, jurou ser aquele o último dia que iria chorar. Aí agora uma poesia curta. Afeto negado é coração retalhado, um trago de tristeza, sentimento espalhado. Bem, nesse livro Miudezas Soltas, eu também fiz uma série de cartas de não amor. Por que cartas de não amor? Porque a gente sempre escreve cartas de amor, né? Onde a gente faz declarações e enfim. Aí eu resolvi fazer cartas de não amor. O que são? A carta de não amor, ele acaba declarando todo o amor que ele tem, que a pessoa tem, né? Então, vou fazer a leitura de algumas. Antes que eu volte a ser nada, vou escrever uma carta de não amor, daquelas, onde concluo que não sou boa de contar finais. O nosso caso, amor, é um deles. Antes que eu volte a ser nada, vou escrever uma carta de não amor, daquelas, lembrando-me de tudo que juntos fizemos. Rimos e rir novamente. Então, ao mesmo tempo em que eu estou dizendo que eu não quero, eu coloco uma situação onde eu consigo reverter essa despedida, né? Antes que eu volte a ser nada, vou escrever uma carta de não amor, daquelas, separando seus livros e discos e resolvendo ler todo o amor que eu lhe dei e você nem ligou. Antes que eu volte a ser nada, vou escrever uma carta de não amor, daquelas, com fluxograma e com legendas, mapas, indicações e bússolas, com receitas das mais loucas alquimias. Antes que eu volte a ser nada, vou escrever uma carta de não amor, daquelas, dizendo seus defeitos, praguejando-te e te desejando,
mesmo assim. Antes que eu volte a ser nada, vou escrever uma carta de não amor, daquelas com início, meio e sem fim. Antes que eu volte a ser nada, vou escrever uma carta de não amor, daquelas, lembrando do primeiro dia e desejando o último. Bem, então eu fiz a leitura de alguns textos, né, de alguns microcontos do Miudezas Soltas, que será lançado agora em outubro de 2022. Eu vou ler, então, um conto do meu primeiro livro, Contos do Bar da Lê, que é a característica que são contos mais longos, com mais detalhes, né? Então aqui eu descrevo cada situação. É diferente do microcontos, onde eu tenho um início, meio e um fim, de uma forma que a escrita é concisa, em que eu narro o que aconteceu, mas nas entrelinhas o leitor pode imaginar outras situações. Agora, no conto, como eu falei, são situações mais detalhadas. Bem, eu vou contar, vou fazer a leitura de um dos contos. É um conto que o pessoal gosta muito, que ri muito. E o título é Ela Foi Embora e Levou a Geladeira. Todo dia ele aparecia no bar. Normalmente 3 ou 4 vezes. Era um cara novo, aparentava ter 40 anos, sempre me pedia uma cachaça com limão. Aliás, com pouco limão. Um dia, ele bebeu e permaneceu no balcão. Ele era falante, tirador de sarro, mas naquele dia mostrou-se muito desiludido com a vida. Havia se separado e parecia não ter superado aquela situação. Pelo menos foi isso que eu pensei no início da história. Foi quando ele começou a falar e chorar. Outras pessoas que estavam no bar, junto ao balcão com o cliente, também ouviam pacientemente a sua história. Falou de todo o amor que tinha pela filha, que após a separação preferiu ficar com a mãe. Falou também do amor que tinha pela ex-mulher e o quanto a ajudou, que arranjou um emprego para ela e com o tempo ela ficou besta e começou a mudar. Foi fazer faculdade e então resolveu se separar. Num determinado momento me limitei a dizer: acalme-se, com o tempo tudo se ajeita. O que foi reforçado pelo cliente que também acompanhava a conversa. Então o cara inconsolável disse: ela foi embora e levou a geladeira nova, daquela com um compartimento de água na porta. Ocorreu um breve silêncio e em seguida não conseguimos conter as gargalhadas. Então seguimos aquele velho clichê: perde-se o amigo, mas não se perde a piada. Por muitos dias, esse foi o assunto do bar. Todo mundo dava um jeito de inserir o tema geladeira nas conversas, só para apurrinhar o juízo do rapaz. Nem eu resistia de tirar um sarrinho dele. Pensávamos até em fazer uma vaquinha para presenteá-lo com uma nova geladeira e amenizar a sua dor. Ou melhor, a falta que a geladeira estava fazendo em sua vida e não da esposa.
Meses após esse episódio, chegou um dia dizendo que havia arranjado uma nova namorada. Só para ter uma noção, apelidamos a menina de Tempestade. Sim, podemos apelidar, dar palpite, no bar é assim, somos todos amigos. Tempestade porque por onde passou, tanto no bar como na casa do rapaz, nada ficou no lugar. Melhor, nem entrar em detalhes. Bem, então eu fiz a leitura dos meus dois livros, o de microcontos e o de contos, onde ficou bem visível a diferença de um para o outro, né? Onde o microconto tem início, meio e fim, bem sintetizado, em que ele conta uma história, mas deixa brechas para você imaginar, e um conto normal, né? Onde eu trago detalhes de toda uma situação. Então, são duas características literárias, apesar de ainda o microconto não ser considerado um gênero literário, mas que já existe há muito tempo. E como eu falei lá no início do vídeo, Marcelino Freire é um dos escritores em que se encaixa aí nesse gênero, e que inclusive no ano de 2000, ele fez uma coletânea dos 100 microcontos brasileiros. Então, por aí a gente percebe que existe uma produção grande para o microcontos, e por essa nova tecnologia, por esses novos tempos, onde a leitura ela tem que chamar atenção, ser dinâmica, o microcontos ele se encaixa perfeitamente nisso. Bem, então eu gostaria de agradecer à Prefeitura de Osasco e a oportunidade de estar demonstrando mais uma vez o meu trabalho e a produção literária aqui de Osasco. Obrigada e até mais.